Então eu quero compartilhar com você alguns textos da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler o livro de Romanos e depois o livro de João. Romanos no capítulo 8 e depois nós vamos ler João. Você que está em casa, receba também o nosso abraço, que Deus abençoe você, onde você estiver aí, acompanhando essa palavra. Quando termina o culto, irmãos, eu recebo mensagens assim de gente de toda parte, é bem legal. Ó, pastor, eu estava acompanhando aqui e tal. Muitos lugares, pessoas têm acompanhado, alguns vão na igreja em outro horário, pessoas de outras igrejas acompanham também. Deus ministre a sua vida onde você estiver, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? É um Espírito que diz, Abba. Não é o Espírito que nos escraviza. Não recebemos Espírito para sermos escravos. Mas a Bíblia diz, recebemos um Espírito que clama, e ele clama dizendo, Abba. Aleluia. João capítulo 14. João capítulo 14, a partir do verso 16. João capítulo 14, a partir do verso 16, é Jesus quem está dizendo, e ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Diga comigo, o Espírito da verdade está comigo e está dentro de mim. Amém? E ele diz assim, então, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês, só até aqui, até o verso 18. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês. Aleluia. Irmãos, nós seguimos ainda e vamos terminar na semana que vem a nossa série Do Seu Interior Fluirão Rios. Semana que vem nós vamos celebrar Pentecostes, já será o dia de Pentecostes, aquele dia tão celebrado pela igreja, o dia em que o Espírito Santo veio e habitou e passou a morar dentro de nós. Semana que vem nós vamos falar mais sobre Pentecostes. Mas sabe, irmãos, eu tenho percebido a necessidade de falarmos mais sobre o Espírito Santo e falarmos mais sobre as funções do Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos tanto falar sobre a ação de Deus, sobre como o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo agiu e suas funções, mas pouco a gente tem falado sobre o Espírito Santo. Poucas canções falam do Espírito Santo. Graças a Deus isso tem melhorado. Graças a Deus isso tem avançado. E sabe, irmãos, muitas vezes eu percebi que nós acreditávamos saber muito sobre o Espírito Santo e depois, quando precisamos colocar em prática, agir, interagir, corresponder com o Espírito, percebemos que toda a nossa teoria muitas vezes não funciona na prática. Eu me lembro de uma vez em que eu fui fazer uma viagem e eu estava me preparando para essa viagem. Eu quase nunca viajo sozinho. Quase todas as vezes eu procuro ter alguém comigo para viajar. Isso é uma maneira também de me proteger. Só que dessa vez não deu certo. Era uma viagem para o exterior, ficava muito caro. Outras pessoas que talvez iriam depois decidiram não ir. E eu ia sozinho para essa viagem. Era a primeira vez. E eu estava bem nervoso.
Eu me lembro de, enquanto eu estava orando, me preparando as mensagens que eu ministraria lá nessa outra nação, eu me lembro então do Espírito Santo ter falado comigo: eu vou te dar uma experiência diferente. E sabe, irmãos, claro que eu sempre estou ansioso pelas experiências com o Espírito Santo, eu sempre estou querendo mais dele, mas eu estava assim meio, puxa, eu já vivi tanta coisa, eu já experimentei tantas coisas, nós já tivemos em tantos ambientes, de tantos moveres especiais do Espírito Santo. E eu, irmãos, lá dentro de mim, claro que eu não falei isso com Deus, tem coisa que a gente pensa, mas a gente não tem coragem de dizer para Deus. Já aconteceu isso com você ou não? Só que a gente deve se lembrar que Ele também conhece os nossos pensamentos. E eu estava ali meio subestimando aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, que faria comigo naqueles dias. E sabe, meus irmãos, eu comecei a viagem e algo aconteceu dentro de mim. De repente, é como se destravasse algo no meu ouvido e eu passei a ouvir o Espírito Santo sem parar. Eu me lembro de ter ligado para a Suelen e falado assim: Suelen, eu acho que eu vou ficar maluco, está acontecendo alguma coisa, é sem parar. Eu passava pelas pessoas e ele me falava os nomes das pessoas, o que elas estavam vivendo, coisas que elas estavam passando. Às vezes eram números longos e eu sabia de números e coisas da vida daquela pessoa. E de repente eu parei para orar, depois de alguns dias nesse ritmo, e eu falei: Deus, o que o Senhor quer me dizer com isso? E Ele falou: é tudo isso que está à sua disposição, Cezinha, mas você não usufrui. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que Ele instalou algo dentro de nós, a Bíblia diz que Ele instalou dentro de nós uma fonte que jorra e jorra sem parar. É algo contínuo, é algo que não para e é algo que nunca se esgota. Diga para quem está do seu lado: é contínuo e inesgotável. É isso que está dentro da gente, é isso que nós carregamos. Aleluia! Depois daquela experiência, é claro que eu não continuei vivendo naquele nível, mas eu sei que eu posso viver nesse nível todas as vezes que eu me coloco diante do Senhor. Eu sei que eu posso viver assim. É quase como se ficar louco, mas, irmãos, é maravilhoso. E eu quero te incentivar a ir mais fundo com o Espírito Santo. Eu quero te incentivar a entrar mais profundo nesse rio que se chama Espírito Santo. Ezequiel 47 fala de um rio maravilhoso que sai do trono. É claro que ele está falando do Espírito de Deus, e a Bíblia diz que esse rio agora está dentro de nós e do seu interior fluem rios. Agora imagine se nós cristãos pudéssemos caminhar por aí, fluindo desse rio que gera vida, por onde passa. Imagina como seria a nossa casa, imagina como seria o nosso trabalho, se tudo que está doente, se tudo que está enfermo, se tudo que está oprimido, preso, de repente, ao se conectar com a gente, começasse a ter vida e liberdade. Imagina como seria se nós cristãos vivêssemos de fato fluindo do rio, jorrando da fonte. O mundo seria bem diferente, não é verdade? Mas nós subestimamos. Irmãos, o Espírito Santo tem muitas funções e eu quero falar de uma delas em especial aqui hoje. O Espírito Santo tem muitas funções, por exemplo, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo tem outra função, que é a de nos ensinar todas as coisas. Ele também tem a função de nos guiar em toda a verdade, é o que a Bíblia diz. O Espírito Santo também nos dá o poder para sermos testemunhas, poder para vencer o pecado, poder para manifestar os dons, poder para manifestar o fruto do Espírito. Ele nos consola, Ele nos convence, Ele nos direciona, Ele revela. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem muitas funções. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo tem muitas funções. Agora, nessa noite, eu quero falar com você sobre uma função em especial do Espírito Santo. E é sobre isso que o Senhor tem falado comigo durante toda a semana. Uma das funções mais importantes, fiquem tranquilos, irmãos, vai bradar mesmo, como diz os pentecostais, bradou, né? Tá tudo bem. Uma das funções mais importantes do Espírito Santo é a de revelar ao seu coração que você tem um pai e que você é um filho muito amado de Deus, amém? Você consegue me ouvir bem? Está ouvindo bem? Aqui o som fica mais... Aumenta o meu retorno, por favor, irmão. Uma das funções mais importantes e centrais que o Espírito Santo tem é a de revelar ao nosso coração
que nós temos um Pai e que nós somos filhos amados de Deus. Preste atenção. Você se lembra, no dia do batismo de Jesus, no dia em que Jesus é batizado, há uma manifestação visível do Espírito Santo. Ele vem em forma de pomba, e a Bíblia diz que junto com a manifestação do Espírito é ouvida uma voz, e essa voz diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Você percebe que há uma relação entre a manifestação do Espírito, entre carregar o Espírito Santo e a revelação de que somos filhos amados. Você percebe essa ligação? Sabe, irmãos, eu me lembro de que uma vez, quando Deus começou a falar comigo sobre escrever livros, sobre compartilhar a mensagem que Ele vinha colocando no nosso coração, e eu me lembro de ter vários assuntos e vários temas que eu imaginei: eu posso compartilhar isso, eu posso falar disso. Mas eu me lembro de que, então, quando nós vamos colocar diante de Deus, vamos falar de célula, vamos falar de discipulado, vamos falar de liderança. Eu me lembro que Deus falou comigo: Cezinha, não comece por outro caminho, a não ser falando de como eu quero me tornar pai dessa galera. E o primeiro livro que nós escrevemos, você se lembra, se chama O Poder de Ser Filho Amado de Deus. E eu entendo, irmãos, que essa é uma prioridade do reino de Deus. Você pode não ter tido um bom relacionamento com o seu pai. Você pode não ter tido um pai que revelou tão bem o coração de Deus. Você pode ter convivido com um pai bom, que talvez não foi completo. Mas eu quero te dizer, quando você se encontra com Jesus, quando você é cheio do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que Ele faz com você é instalar em você o desejo de ser reconhecido por seu pai. Isso não vem de outra coisa, isso vem do próprio Espírito. Ele é quem coloca isso em nós. Sabe, meus irmãos, nós tivemos 2 encontros com Deus assim maravilhosos aqui na nossa igreja. Quem aqui participou do encontro com Deus? Deixa eu ver, trabalhando ou fazendo? Muitos aqui estavam no encontro com Deus. Sabe, irmãos, eu estava reparando, eu sempre gosto de ficar reparando. As pessoas, então, no momento da libertação, no momento do Peniel, e eu vendo aqueles homens fortes, né, todo ali envolvido com seus pecados, muitos deles, alguns manifestando demônios, mulheres também. E eu estava ali, irmãos, eu sempre fico reparando essa cena, de como vocês chegaram, de como nós chegamos aqui nesse encontro. E aí, da última ministração, quando nós vamos falar do Espírito Santo, é maravilhoso perceber a inversão, a completa transformação, irmãos, é maravilhoso. E nesse encontro em especial, porque foi o primeiro aqui na nossa igreja, o primeiro que aconteceu aqui dentro do nosso templo, inclusive ontem tivemos um pós-encontro maravilhoso. Mas sabe, irmãos, no começo eu estava vendo aqueles homens chegando, e eles aqui no altar, alguns caídos no chão, possuídos de demônio, e eu estava ali olhando para aqueles homens sofrendo, filho pródigo, que tinham se afastado, muitos ali sujos, e aí voltando para a casa do pai, e aí no final, aqueles mesmos homens que estavam no chão, caídos de demônios, agora no chão caídos, só que agora cheios do Espírito Santo. Eu estava olhando aquela cena, irmãos, um rapaz me marcou, porque eu várias vezes fui até ele, para ajudar na libertação, para junto com os laranjinhas expulsar o demônio, e depois no final, na hora do batismo com o Espírito Santo, mais uma vez eu estava junto, só que agora segurando aquele homem, porque ele estava caindo cheio do Espírito Santo. Que maravilhoso é ver uma cena dessa. E é para isso que existe o Evangelho, para nos conectar de novo com o Pai, para nos trazer de volta com o Pai. E no encontro com Deus eu estava vendo aquela cena, e enquanto aquele homem estava ali no chão, eu ouvia então do céu, o Senhor falando comigo, dizendo: eu estou colocando um anel nele, é o meu Espírito Santo nele, eu agora estou enchendo ele com o meu Espírito, eu estou colocando uma marca, eu estou colocando o meu DNA nele. É para isso que serve o Evangelho, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos filhos amados de um Pai muito bom, e o Espírito Santo que está dentro de você
ele grita por uma coisa, ele clama por algo. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer em Romanos, olha que maravilhoso, Romanos 8,15, a Bíblia diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para que outra vez estejam debaixo de escravidão ou de temor. Mas ele diz: vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Diga comigo, clamamos. Então preste atenção, essa palavra clamar, a Bíblia está dizendo que quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe e ele se instala dentro de você. Mas a Bíblia diz que junto com o Espírito Santo é instalado dentro de você um grito, é instalado dentro de você um clamor. E a palavra aqui, clamar do grego, é a palavra gritar. Preste atenção, quando a Bíblia diz que o Espírito que está em nós, ele começa a clamar, a Bíblia está dizendo, ele começa a gritar, berrar, pedir por vingança. Entenda isso do ponto de vista positivo. Ele está pedindo: eu que fui órfão muito tempo, agora eu estou clamando por vingança. Me faz dentro de mim um sentimento de filho adotado, de filho amado. Gritar, berrar, clamar, pedir por vingança, chorar alto, falar com uma voz alta. Então preste atenção, quando recebemos o Espírito Santo, a Bíblia diz que dentro de nós se instala um grito. Dentro de mim e de você há um clamor, irmãos. E a Bíblia diz que agora há um grito dentro de nós, e esse grito é: Pai, Abba, Pai, eu estou procurando, eu não quero mais viver sem uma identidade. Quando o Espírito Santo se instala dentro de mim, eu começo a gritar no meu subconsciente, no meu espírito, eu começo a gritar: eu preciso de um pai. Uma vez eu fui conversar com um rapaz, durante o encontro com Deus, e toda vez que a gente conversava com ele, ele estava endemoniado. E toda vez que eu ia falar com esse rapaz, ele dizia: eu tenho raiva do meu pai, eu tenho ódio do meu pai, ele me abandonou, ele nos deixou, ele me feriu e depois me abandonou, eu tenho ódio dele. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. É que aqui fica um som altíssimo de chuva, e só está aumentando. Mas quando a gente falava com esse rapaz, ele dizia: eu tenho raiva do meu pai, eu tenho ódio do meu pai. E a gente via que aquele rapaz não conseguia ser liberto, até que em certo momento daquele encontro, aquele rapaz é cheio pelo Espírito Santo, e ele começa a liberar perdão, e ele se move de modo diferente. Agora esse rapaz vem e me abraça, e ele está chorando demais, e eu pergunto para ele: e a raiva do seu pai, como é que está? Ele falou: pastor, sumiu, eu agora preciso encontrar o meu pai, eu agora preciso achar o meu pai. E é interessante quando o Espírito Santo, ele invade o nosso coração, de repente, algo muda dentro de nós. E eu começo agora a clamar por Abba, eu começo agora a clamar por um entendimento da minha filiação. Eu pedi autorização para 2 irmãos aqui da igreja. Um é o Nani. O Nani conta que um dia, quando ele saiu de um encontro com Deus, ele tinha certeza que ele precisava fazer uma coisa. E o Nani disse que saiu daqui correndo e foi atrás do seu pai. E ele sai do encontro com Deus com vontade de procurar o seu pai e abraçar o seu pai. Ele disse que abraçou o pai dele. Ele falou: uma coisa que eu nunca tinha feito era abraçar o meu pai e dizer que eu o amava profundamente. Mas ele diz: depois daquele encontro com Deus, eu abracei e disse a ele: pai, eu te amo. E ele conta essa história porque 3 meses depois o pai dele morreu, e ele não poderia mais ter feito isso. Outra pessoa que eu pedi autorização para falar aqui foi o Chico. Estou vendo o Chico lá atrás. Chico conta a sua história de como aos 5 anos ele perdeu contato com o pai dele. Mas um dia também, depois de uma experiência com Deus, ele entende que ele precisava procurar o seu pai. Porque o Espírito que está dentro de nós, ele vai gritar: Abba. Presta atenção. Não estou falando apenas de um contato com o seu pai terreno, estou falando de um contato com o seu pai do céu. Mas entenda que há uma figuração aqui.
O Chico contou para mim, e hoje de tarde ele confirmou isso, que mais de 20 anos depois, ele procura o seu pai para pedir perdão e para liberar perdão para o seu pai. E vai encontrar ele lá no Mato Grosso, é isso, né, Chico? Lá no Mato Grosso, encontra o seu pai, pede perdão, libera perdão. E acontece uma reconciliação ali naquela situação. Sabe, irmãos, eu quero afirmar isso para você. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais cheio de desejo por revelação da sua filiação e da paternidade de Deus por sua vida, você também será cheio. Eu e Suelen, nós estamos treinando Lucas e Davi. De verdade, nós estamos treinando eles. Eu quero que eles entendam sobre paternidade. Eu quero que eles tenham uma boa revelação sobre o meu coração paterno, sobre a filiação deles. Essa semana, eu até fiz um teste com eles e falei, Sueli, presta atenção como eles estão falando. Eu falei, Lucas, Davi, no encontro com Deus das mulheres, ficamos só nós três lá em casa. Então, eu saí com eles, comprei um presentinho para eles e eu aproveitei para treinar bem eles. E aí, quando Suelen chegou em casa, eu falei, Suelen, pergunta para eles do presente que eles ganharam. Aí ele, ganhamos um presente, mamãe, está aqui o presente. E eu falei, agora pergunta por que é que eles ganharam um presente. E aí, hoje ainda a gente fez de novo essa pergunta. Por que você ganhou esse presente, Lucas? Por que você ganhou esse presente, Davi? O Lucas logo respondeu, porque eu sou maravilhoso. Falei, não é bem isso também, né, filho? Você é bom, mas é pura mamãe na autoestima. Porque eu sou maravilhoso. Falei, não é só isso também. Por que é que você ganhou esse presente, Davi? E Davi respondeu bem alto, porque eu sou um filho muito amado. Hoje ainda o Lucas veio, me abraçou, me beijou, e eu falei, filho, o que é que você é? Fala para mim, o que é que você é? Que eu queria ter certeza para poder contar aqui para vocês. E ele falou, papai, eu sou um filho muito amado. Irmãos, uma vez eu estava indo ministrar numa igreja, e o pessoal dessa igreja, eles me ligaram para dizer assim, pastor, qual o título o senhor quer que a gente coloque aqui? A gente coloca pastor Cezinha, bispo, apóstolo, ou sei lá o que, né? Eu sempre brinco com essas pessoas, eu falo, coloca o que você quiser aí. Mas nesse dia, eu falei para eles, olha, eu quero pedir que você coloque o maior título de todos aí na frente do meu nome. O maior título que um homem pode ter, coloque aí na frente do meu nome, filho amado, Cezinha. Não há título maior que você possa receber. Sabe, irmãos, não há nada que você possa falar que mude esse conceito dentro de mim. Não há nada que você possa dizer que me coloque num conceito maior do que eu de ser um filho amado de Deus. Não há nada que alguém possa falar que diminua esse conceito em mim. A verdade é essa, somos filhos amados de Deus. Levante sua mão direita e diga assim comigo, eu sou um filho amado de Deus. Diga assim, eu tenho uma herança. Diga, eu tenho um destino. Diga, eu tenho um pai. Aleluia. É maravilhoso. Você está entendendo, irmãos? Eu quero hoje despertar dentro de você aquilo que o Espírito está tentando fazer. O Espírito dentro de nós, ele está clamando, Abba. Ele está gritando, Abba. Eu preciso de uma revelação maior do coração de Deus sobre a minha vida. Eu estava ouvindo um pastor contando que ele foi para um restaurante, ele se encontrou com um garçom, e aquele garçom veio falar com ele, descobriu que ele era pastor, e falou para ele, olha, ainda bem que eu te encontrei, porque eu tenho uma dúvida. Você é pastor? Sim. Eu tenho uma dúvida, pastor. Existem muitos nomes de Deus. Deus tem muitos nomes, e eu tenho medo de às vezes chamar ele por um nome errado, talvez falar um nome que ele não goste. Eu sei que ele tem muitos nomes. Então me diz, pastor, qual é o melhor nome pelo qual eu posso chamar Deus? E ele falou, olha, eu vou te dar uma resposta, e você nunca mais vai errar. Eu vou te dar um nome que você vai chamar a Deus, e você nunca mais vai errar. Jesus, quando ele disse para nós orarmos, ele disse, quando você for orar, diga, Pai Nosso. Esse é o nome mais completo, esse é o nome mais profundo, essa é a revelação mais profunda que você pode ter do nosso Deus. Diga comigo, o Pai é nosso.
Amém? Você está entendendo? Irmãos, nessa noite eu quero desenvolver isso aqui com você. Sabe por quê? Durante toda essa semana eu estava compartilhando com o Suelen, compartilhei com a pastora Silvana, com mais alguns pastores, e eu disse, durante toda essa semana eu me senti lutando com o Espírito. Desde que Deus me disse que esse seria o assunto, porque eu não estava entendendo muito, falar sobre paternidade, falar sobre pai, num dia que nem é dia dos pais, nós estamos falando de ser cheio do Espírito, e Deus então foi fazendo várias conexões comigo. Ele diz, se vós sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Há uma conexão entre um coração bom de Deus e o Espírito Santo que está em nós. Mas essa semana eu lutei a semana toda contra um espírito. Eu sabia que era um espírito lutando para que essa mensagem não chegasse em você, para que essa mensagem não fosse completa no meu coração. Irmãos, nós estamos guerreando contra o espírito da orfandade. Nós estamos lutando. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está dizendo, não, comigo está tudo resolvido. Se tivesse, eu não estava precisando ouvir essa mensagem. Se tivesse, você não estaria aqui, fique tranquilo. Muitos de nós sabemos tantas coisas sobre paternidade, sobre cura na teoria, mas na prática ainda estamos presos, aprisionados em sentimentos, em revelações pela metade, em marcas ruins que os nossos pais deixaram em nós. Lutamos contra o espírito da orfandade. A nossa nação, irmãos, ela luta contra esse espírito. Lutamos contra o espírito de Jezabel, que tenta tomar o lugar do pai. Você já reparou, irmãos, que nossa nação tem uma padroeira? Já percebeu? Você sabe que a palavra padroeira vem do latim patronus, que vem da palavra pater, que deveria ser pai. Interessante que a padroeira do Brasil, ou seja, o pai é uma mãe. Vocês já pensaram nisso? E aí quando você vê as imagens da padroeira, é uma mulher com uma criança no colo. Nada contra Maria, nada contra a Maria da Bíblia. O que eu estou falando é que há uma tentativa de ocupar esse lugar que é do pai. Porque Deus é pai. Satanás não quer que a gente entenda isso. Há um espírito de orfandade, irmãos, nos rondando. E sabe, esse espírito de orfandade, ele é perigoso, ele é silencioso. E ele vai tomando conta do nosso coração sem a gente perceber. E quando a gente menos percebe, esse espírito de orfandade, ele gera em nós um sentimento de abandono. Quando você vai conversar com muitas pessoas, essa é a sensação que elas têm. Não estou falando só das pessoas que foram abandonadas por seus pais. Eu estou falando de muitos de nós que mesmo tendo pais, ainda assim se sentem sozinhas, abandonadas. Quantos aqui podem dizer, eu já me senti muito sozinho, mesmo depois de ter conhecido Jesus? Levanta a sua mão. Irmãos, esse é um sentimento. E sabe por que é que o espírito da orfandade gera isso em nós? Primeiro, ele gera em nós um sentimento de abandono. Primeiro, ele gera em nós um sentimento de solidão. Eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém. Eu sou sozinho, eu não tenho pai. Eu estou abandonado. Primeiro, ele gera esse sentimento de abandono. E depois, ele gera um sentimento de independência, que é onde ele quer chegar. Porque depois de ter gerado o espírito de abandono, o sentimento de abandono, o próximo passo, irmãos, que esse espírito gera em nós é o de independência. Poxa, já que eu não posso contar com ninguém, eu vou me virar. Já que eu não posso contar com ninguém, já que eu não tenho pai mesmo, sabe, irmãos, eu vou correr a minha corrida, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou ser independente daqui para frente. E eu quero te dizer, essa é uma carga pesada demais, você não vai conseguir. Aos poucos, essas mesmas pessoas estão parando, porque elas não conseguem. Chega num limite. Porque esse sentimento de abandono, que gera o sentimento de independência, que te leva a esse sentimento de que eu vou fazer, eu vou correr atrás, sabe o que ele também gera? Ansiedade. Sabe o que ele também vai gerar sobre você? Uma carga, uma opressão, um cansaço, e de repente você se encontra dentro da igreja, você se encontra indo para a célula, você se encontra vindo para os cultos, e ainda assim você está cansado, ainda assim você está sobrecarregado, porque você não entendeu que você tem um pai que poderia te ajudar.
O espírito da orfandade é o espírito da escravidão. Preste atenção. A Bíblia diz, vocês não receberam o espírito da escravidão. Qual é o espírito da escravidão, então? O da orfandade. Porque o da adoção é o da liberdade. O espírito da orfandade, ele também clama. O espírito da adoção clama. O que é que o espírito da adoção clama? Diga comigo, Abba, Pai. O espírito da adoção, ele diz, Abba, eu tenho um pai, eu sou amado. O que o espírito da orfandade grita? Eu sou sozinho, eu tenho que me virar. Vamos lá, vamos correr, vamos seguir. O espírito da orfandade é o espírito da rebelião. É o espírito da independência. Encontre alguém extremamente crítico e eu te mostro alguém que tem um espírito da orfandade nele. Me mostre essa pessoa e eu vou te mostrar alguém que sabe tudo de Deus e de Pai na teoria, mas não sabe aqui dentro ainda. Me mostre alguém que diz, eu faço, eu aconteço, eu sou bom, e eu me viro, eu dou os meus pulos, e eu vou te mostrar alguém que é órfão ainda. O espírito dele clama, mas ele clama por algo errado. O espírito da orfandade também clama, mas sabe o que ele clama? Eu preciso me virar, não há ninguém por mim, eu preciso cuidar de mim. E essa pessoa está cheia de complexos. Ela está desanimada, ela está cansada. Mateus 9,36, Jesus olhou para ovelhas que não tinham pastor. Ele olhou para um grupo e ele falou, eles não têm pai. E sabe como eles estão? Aflitos, cansados. Eles estão abandonando. Tudo que eles pegaram, eles largaram. Eles não conseguem, porque eles são sem pai. Eles não têm pastor. Você está entendendo? Amém, irmãos? Você consegue entender? E eu sei que essa é a parte mais difícil dessa ministração. Porque quando eu falo contra o espírito da orfandade, eu estou falando contra coisas, contra mentiras que Satanás instalou no seu coração. E eu sei que eu não estou fazendo aqui uma simples pregação, eu sei que eu estou fazendo uma guerra espiritual agora com as mentiras que Satanás colocou dentro de você. E eu repreendo elas em nome de Jesus. Eu repreendo a ação de Satanás na sua mente agora em nome de Jesus. Eu quebro todas as mentiras do diabo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é amado. Você tem um pai, você tem uma herança, você tem um destino, você tem uma família e você tem irmãos. Essa é a verdade sobre você. E quando você para ouvir o Espírito que está dentro de você, você concorda comigo. Quando o Espírito que está dentro de você, ele consegue falar, você concorda com o que eu estou dizendo. Mas quando você começa a andar sozinho, sai daqui e começa a ouvir bobagens, então você de novo sucumbe às mentiras de Satanás. Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. O meu lugar é sozinho, a depressão é a minha vida, a opressão é a minha vida, eu vou viver assim, e o cansaço é normal, são tempos de estresse, mentira de Satanás. Você tem um pai, e há um espírito dentro de você dizendo, clama por ele, porque ele está vindo, clama por ele, porque a revelação está vindo, há algo poderoso de Deus vindo sobre a sua vida hoje. Há um espírito de orfandade, que está clamando. Agora, como é que eu posso combater o espírito de orfandade? Só há um caminho. A Bíblia fala que o espírito de orfandade é combatido com o espírito de adoção. O espírito de adoção é o exatamente contrário do espírito da orfandade. Todos nós fomos adotados em Jesus. Todos nós fomos adotados por Deus através de Jesus. É interessante que, se por um lado o espírito da orfandade diz, você está sozinho, você não tem a quem recorrer. E é isso que acontece quando pais maus fazem coisas más para os seus filhos. Essa é a mentira que entra na nossa mente. E é também o contrário, quando bons pais fazem coisas boas aos seus filhos. Essa é a verdade que entra nos seus corações. Se por um lado o espírito da orfandade está dizendo, você não tem com quem contar, você está sozinho. Por outro lado, o espírito de adoção está dizendo que em João capítulo 14, Jesus falou, eu não vos deixarei órfãos. Em nome de Jesus, irmãos, acredite naquilo que Jesus está dizendo. Levante a sua mão direita e diga assim comigo, eu creio no que Jesus diz. E o que Jesus diz é que eu não estou órfão, eu não estou sozinho, ainda que eu me sinta sozinho. Isso é mentira de Satanás, porque eu não sou órfão. Você não é órfão, amém? Diga para quem está falando, você não é órfão. Ele avisou, eu vou dar o meu espírito, esse espírito virá, ele vai te consolar. Irmãos, é importante termos a revelação correta do bom pai que o Senhor é.
Há uma frase de A.W. Tozer que eu vivo repetindo ela aqui. Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Uma revelação errada de Deus vai mudar toda a sua maneira de se relacionar com o mundo. Uma revelação errada do Deus Pai vai mudar completamente a sua relação com seu esposo, com sua esposa, com sua família, com sua igreja. Uma revelação errada de Deus Pai muda tudo sobre o seu mundo. Você está entendendo? Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. A.W. Tozer diz isso. É por isso que nós precisamos de uma renovação na nossa mente, de um entendimento melhor de quem Deus é. Mas pastor, eu tive um bom pai. Então você faz o seguinte, você pega todas as marcas boas do seu pai e segura. E as marcas ruins, põe fora. E agora você recebe uma revelação de quem é o seu verdadeiro pai. Amém? Mas eu tive várias marcas negativas do meu pai terreno. Então você põe tudo isso fora e diz hoje para Jesus, eu preciso de uma revelação correta do coração paterno de Deus. Amém? O espírito de adoção, ele está clamando por algo, é o que a Bíblia diz. E ele clama, Abba. E eu quero aqui falar com você sobre 5 coisas que esse espírito de adoção me diz. O que é que ele está clamando? 5 coisas que o espírito de adoção me ensina. Em primeiro lugar, o espírito de adoção me diz que não somos órfãos. Essa é a primeira coisa. Pode projetar para nós, por favor. Pastor, mas é redundante. Sim, e eu serei redundante, eu não ligo. A primeira coisa que o espírito de adoção, irmãos, eu teria que gastar muito tempo para explicar como é a adoção. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou falar sobre verdades que eu creio que a adoção revela ao nosso coração. Em primeiro lugar, o que a adoção revela para nós é que nós não somos mais órfãos. Muitas pessoas, apesar de terem sido adotadas em Jesus, adotadas por causa de Jesus, me parecem ainda caminhar como órfãos. Como assim? Eu quero te pedir uma coisa aqui hoje. Por favor, você já é adotado? Amém? Você tem um pai? Levanta a mão quem tem um pai aqui. Então, fale para quem está do seu lado. Por favor, pare de se comportar como órfão. Pare de se comportar como se você não tivesse um pai. Como se você estivesse ainda sozinho. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas e parece que elas ainda são órfãos, apesar de terem sido adotadas. Eu já contei essa história aqui, não sei se você se lembra, mas há um pastor, nosso amigo, o pastor Eduardo, ele já esteve aqui ministrando. Ele é pastor da Igreja Metodista em Maringá agora, se eu não me engano. O pastor Eduardo adotou uma filha linda, nós tivemos o privilégio de conviver com ela. Mas essa menina, ela já havia ido para algumas casas que depois rejeitaram ela. Devolveram ela para o orfanato. Então ela chegou na casa do pastor Eduardo já com muitas marcas. E aí um dia, o pastor Eduardo contando que ela fazia de tudo para não magoar eles. Então, quer que eu pegue água? Quer que eu varra aqui? Quer que eu lave a louça? E ela ficava como se fosse uma empregada da casa. E ela tentava de todas as maneiras, assim, fazer com que os pais a vissem de uma outra maneira. Ela estava morrendo de medo de que fosse rejeitada. O pastor Eduardo falou que recebeu orientação de Deus para fazer isso. Eles fizeram outras coisas, mas ele disse que recebeu orientação de Deus para fazer o que ele fez. Então ele pegou ela e disse, Cris, vamos andar com a gente pela casa. E eles andaram e entraram assim no primeiro cômodo. Ele falou, filha, você está vendo essa cozinha? Sim, essa cozinha é sua. Vamos para a sala. Você está vendo essa sala? Tudo que tem aqui, estou vendo. Isso aqui tudo é seu. Vamos para o quarto. Está vendo esse quarto? Isso é seu. Filha, e aí então, ele disse que depois de ter andado pela casa inteira, eles sentaram com a Cris e falaram, filha, isso tudo que tem aqui é seu. Você nunca mais vai ser devolvida. Nós nunca mais vamos te deixar. Você é nossa filha, você tem o nosso nome, você tem a nossa marca e a partir de agora, você não precisa mais andar com esse medo. Porque apesar dela ter sido adotada, ela convivia com o medo de ser rejeitada. Muitas pessoas vivem assim. O pastor Eduardo disse que ele não sabe se foi bom o que ele fez, ele fala brincando, porque logo depois de ele ter feito isso e ela ter se entendido como filha, ela começou a fazer birra. Que agora não tinha mais medo de ser rejeitada.
É por isso que seu filho faz birra, porque ele sabe que você não vai devolver ele nunca na vida. Os meus fazem muita. Mas sabe, irmãos, por favor, a primeira coisa que o Espírito de adoção está dizendo para nós é: não viva como órfão. Você foi adotado, você não vai ser devolvido, você não vai ser rejeitado, você é filho e continuará sendo filho para sempre. Uma das principais marcas que o espírito de orfandade gera no nosso coração é um sentimento de empregado. Você se lembra da história do filho pródigo? E o filho mais velho, ele tem isso no coração dele. Você percebe, irmãos, que aquele filho mais velho, ele nunca se viu como filho, na verdade. Ele estava na casa do pai, mas ele ainda parecia ser órfão, a ponto de dizer para o pai: eu faço tudo, o senhor não reconhece. Pessoas que estão na casa, têm pai, mas que continuam como se fossem órfãos, elas estão o tempo todo buscando reconhecimento. Elas não trabalham pela honra de servir, elas trabalham pelo reconhecimento. Elas querem que alguém olhe para elas. Elas estão o tempo todo se sentindo rejeitadas, porque as pessoas saem e não me convidam, eu passo por lutas e ninguém vem saber como é que eu estou. Esse é o sentimento do órfão. Essa é a frase do órfão. Ele tem um pai, ele tem uma família, ele tem uma herança, mas ele fica assim: ai, foram comer e ninguém me chamou depois do culto. Porque eu passei uns problemas seríssimos e ninguém veio na minha casa. Você tem família, vai atrás, liga. Ah, porque olha, a gente vai nessa igreja, a gente trabalha, ninguém reconhece, irmão. Se você quiser receber recompensa aqui, nós vamos te dar. Mas a Bíblia diz que há uma recompensa no céu muito maior que essa. E é por essa que nós estamos trabalhando. É ou não é verdade? É interessante, irmãos, que o órfão trabalha por salário. O filho trabalha por herança. É diferente. O órfão está trabalhando porque ele quer receber. Sabe qual é o sentimento de um órfão ao vir para um culto? Ele vem para um culto assim, ó, como se ele viesse mendigar algo para Deus. Ele vem para um culto assim: eu vou lá naquele culto para ver se sobra alguma bênção, se de alguma maneira alguém vem, põe a mão na minha cabeça e eu sou curado dessa enfermidade, para ver assim, ó, se Deus olha para mim, lá assim, talvez ele errando, ele libere uma bênção sobre mim e eu volte para casa com uma migalhinha dele. Você não é órfão. Sabe como o filho vem para um culto? Ele vem para casa: eu vou me reunir com os meus irmãos, eu estou com a minha família, eu estou indo para um lugar onde eu já sou herdeiro de tudo, e eu vou lá para tomar posse daquilo que Cristo conquistou e repartiu comigo. É diferente. Em primeiro lugar, para de agir como órfão. Para de agir como se você não tivesse nada, como se você não tivesse herança. Sabe que o filho mais velho falou para o pai: eu te sirvo aqui todos os dias, o senhor me deu nem um cabritinho. Nem um cabritinho. O pai está falando: você queria um cabrito? Rapaz, tudo é seu, você não é empregado. Você se lembra que quando o filho pródigo volta, qual é o pedido que ele faz para o pai? Ele diz: pai, eu vou voltar, mas me trata como o que ele fala? Empregado. Esse é o sentimento do órfão. Eu estou vindo para a igreja, mas eu sou empregado. Eu vou liderar uma célula como se eu fosse um empregado. É assim. Eu vou trabalhar no ministério, eu sou empregado dessa igreja. Eu não ganho salário, mas eu sou empregado. Quando eu for servir alguém, eu sou empregado. Aí tudo é pesado, irmão. Aí nunca vai dar certo. Sabe como a gente faz quando a gente é filho? Eu estou trabalhando nas coisas do meu pai, negócios do meu pai, que eu sou herdeiro. Tudo isso aqui é meu. É diferente. Eu venho, irmãos, eu venho nessa igreja, eu sirvo aqui, eu vou em outros lugares, eu viajo. Outro dia uma pessoa falou para mim: pastor, você tem que parar para descansar. Claro, eu preciso parar, mas eu falei: eu descanso enquanto faço, eu estou trabalhando nos negócios do meu pai. Isso tudo é herança, isso tudo é meu. Quando ele voltar, quando eu entrar naquele reino maravilhoso e eu começar a olhar e te enxergar lá, pessoas de todas as tribos e nações, essa é a grande herança, esse é o meu grande galardão. Mas eu não sou órfão, eu não estou trabalhando por salário. Eu não preciso que quando eu termine essa mensagem, você venha me dizer: pastor, que boa palavra, eu já recebi a minha recompensa. Eu tenho a palavra dele, eu não preciso mendigar nada de ninguém. Por favor, pare de agir como se fosse órfão. Você não é. Você tem um pai, você tem uma herança. A primeira coisa que esse espírito de adoção, ele fala para mim é: você tem um pai, não haja como se fosse órfão. Amém? Pare de agir como se fosse um empregado na casa do seu pai. Ele está dizendo: tudo que é meu é teu, é só usufruir.
mas eu queria aquele dom. Pega, ué, é seu. Ah, mas eu queria experimentar isso. É tudo seu. É só mergulhar mais fundo no rio. Em nome de Jesus, creia nessa verdade hoje. Em segundo lugar, esse Espírito, ele também me diz que tipo de pai eu tenho. Em primeiro lugar, esse Espírito diz que eu não devo agir mais como órfão. Mas em segundo lugar, esse Espírito também está falando que tipo de pai eu tenho. Sabe, irmãos, eu sei que toda vez que eu falo a palavra pai aqui, eu sei, toda vez que eu digo pai, diga comigo, pai. Toda vez que eu falo essa palavra, eu sei que a sua mente, ela abre uma caixa de arquivos e ela vai pesquisar todas as suas memórias e lembranças desse nome. E tudo bem. Eu tive o privilégio de ter um ótimo pai, presente, muito bom. Essa semana eu vou me encontrar com ele, eu estou assim ansioso, porque ele é um ótimo pai. Mas mesmo sendo um ótimo pai, toda vez que eu digo a palavra pai, eu ainda tenho sentimentos negativos. Então o espírito de adoção, ele não me mostra só que eu tenho um pai, ele me mostra o tipo de pai que eu tenho. Que é um pai bom, que é um pai perfeito, que é um pai que me ama, que é um pai maravilhoso. Então tome cuidado, porque toda a associação que fazemos com o nosso pai da terra pode ser perigosa. Porque talvez você teve um pai muito autoritário, ou talvez você tenha tido um pai muito liberal, ou talvez o seu pai é alguém muito agressivo, ou talvez todas as conversas que você teve com o seu pai foi de julgamento, foi de correção, de exortação. Então você transfere isso tudo para Deus, o Pai. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, rejeite essas mentiras. Seu pai foi assim, talvez ele também não teve um bom pai, ok, isso é passado, mas você agora tem a revelação do céu que você tem um bom pai. Então esse Espírito que está em nós, agora ele está dizendo, você não é mais órfão, mas esse Espírito que está em nós também está dizendo, você tem um pai maravilhoso. Pare de agir como se fosse um filho com medo de tomar uma surra. Não, você não precisa, porque você tem um bom pai. O seu pai é generoso, o seu pai é bom, o seu pai é amoroso, o seu pai é Abba. Em terceiro lugar, esse Espírito, ele me mostra o tipo de relacionamento que nós podemos ter com o Pai. Preste atenção. Esse Espírito, ele me mostra o tipo de relação que eu posso ter com o meu Pai. Eu não sei como foi a sua relação com o seu Pai aqui da terra, mas quando você recebe o Espírito de Deus, e ele está dentro de você agora, amém? Então esse Espírito começa a clamar e trazer revelações sobre o tipo de pai que você tem, mas também sobre o tipo de relacionamento que você pode ter com esse seu pai. Porque quando a Bíblia diz, esse Espírito clama, Abba, ele não só está dizendo como o pai é, mas como você pode se relacionar com ele. Porque não é para qualquer pai que você pode dizer, papai. Não é. E a Bíblia está dizendo, você pode se relacionar com ele como se fosse uma criança, como se fosse um bebê, como se fosse indefeso. É assim que você deve se relacionar com ele. Você sabe que a palavra Abba, que foi traduzida como paizinho, ela nem é a palavra paizinho. A palavra Abba é a palavra que uma criança que está aprendendo a falar chama o seu pai. É como se fosse papá. É mais ou menos assim. Então, Paulo, quando ele escreve, ele está sendo radical para te mostrar o nível de relacionamento que você pode ter com Deus. As pessoas confundiram religião, reverência com formalidade. Elas não são a mesma coisa. Então muitas pessoas, elas se relacionam com os seus irmãos de uma maneira, mas quando elas vão orar, quando elas vão falar com Deus, elas têm certeza que elas estão entrando diante de um juiz no tribunal. Então elas não conseguem falar, pai, está doendo, isso não está legal, eu não estou me sentindo bem. Ela vem e fala, ó, poderoso e soberano e altíssimo, e Deus que está lá longe, mas que não está aqui agora. É mais ou menos isso. O espírito de adoção diz que eu tenho um pai bom, mas ele também diz que eu posso me relacionar com ele como se eu fosse um bebezinho, indefeso. Irmãos, eu tive uma experiência acredito que há uns 4 anos. E eu me senti totalmente desprotegido. E eu não podia contar com o meu pastor, eu não podia e não queria expor a Suelen.
Eu não queria trazer esse peso sobre a igreja. E eu saí no meio da noite da cama, nem sei se Suelen sabe disso. Mas eu não tinha para quem contar. Eu estava tomado por um sentimento que eu estava com medo. Eu fiquei pensando, eu pensava muita coisa errada, eu estava com medo daquela situação, só que eu não tinha para quem falar. Eu me lembro de ter ido para a sala, e eu procurei assim, para quem que eu vou ligar? E eu sabia que era tarde, eu pensei, no outro dia eu vou procurar algum pastor, alguém que não tenha nada a ver comigo, mas eu vou procurar, mas naquela hora eu me deitei no sofá. Eu estava ali naquele sofá, o Lucas começou a chorar. Eu fui pegar o Lucas para entregar para a Suelen, para mamar, eu não me lembro o que. Mas quando eu peguei o Lucas, levei lá, eu me lembro de ter começado a chorar, porque Deus tinha me dito, me deixa te carregar assim. E eu fui para o sofá, irmãos, e eu deitei lá, como se eu tivesse deitado no colo do meu Aba. E eu chorei muito aquela hora. E aquilo me curou. Eu não precisei de nada mais do que entender que a minha relação com Deus é uma relação livre, de filho amado. Deus não está te esperando para te condenar, para te julgar. Ele te ama. Amém? Em quarto lugar, esse sentimento, esse espírito de adoção também me mostra, também fala sobre que tipo de filho eu posso ser. Então, se por um lado, eu não sou mais órfão, eu sou filho, mas esse espírito de adoção também ele fala comigo, dizendo que tipo de filho você pode ser. Eu quero ser breve aqui, porque nós estamos passando nosso tempo, eu quero orar com você ainda. Mas sabe, irmãos, eu acho que às vezes a gente não imagina que tipo de filho a gente pode ser. Como a gente pode ser na presença dele. Como ele espera que a gente seja. Sabe que a palavra identidade, eu aprendi isso ouvindo um pastor, sabe que a palavra identidade, ela vem da palavra idem, de igual. Então a palavra identidade é uma pergunta. Você é igual a quem? Essa é a pergunta. E é por isso que a gente se perde muitas vezes buscando a nossa identidade. Tem muita gente dizendo, eu estou procurando a minha identidade. Eu estou buscando a minha identidade. E eu digo, você sempre estará perdido na sua identidade até que você comece a imitar Jesus. E passe a ser como Jesus, porque nele está a sua identidade. Você está entendendo? Muitas pessoas têm a sua identidade perdida porque elas começam a copiar o que não devia ser copiado. A palavra identidade vem da palavra idem, igual a alguém, igual a quem? Essa é a pergunta. Então, esse espírito de adoção, ele me diz que eu preciso ser igual, que eu preciso ter uma identidade, eu preciso ser igual ao meu pai. Sabe, irmãos, uma das coisas mais gostosas que vocês fazem comigo, e às vezes eu sei que vocês estão forçando, às vezes eu acho até que vocês estão mentindo, mas uma das coisas que me faz me sentir tão bem é quando vocês falam assim, pastor, o Lucas é sua cara. Eu sei que é mentira. Eles são a cara da Suelen. Talvez o Davi um pouquinho mais. Mas eu gosto quando vocês dizem, ele parece com você. Ah, que coisa boa é pensar que aquele é meu filho e que parece comigo. E eles já estão começando a fazer as coisas erradas que eu faço também. Outro dia ele passou e deu um tapa assim na Suelen. E falou, ei, vamos lá, não sei o quê, igualzinho eu faço, brincando. A Sueli não gostou muito, mas eu achei aquilo engraçado. Falei, agora tem mais 2 para fazer, atazanar a vida da Sueli enquanto ela cozinha para nós. Mas eu amo pensar que os meus filhos se parecem comigo. O espírito de adoção, ele também fala que tipo de filho você e eu devemos ser. Não dá para dizer, eu tenho um pai perdoador, mas eu não perdoo. Não dá para dizer, eu tenho um pai amoroso, mas eu não consigo expressar amor. Você entende que isso faz parte do órfão e não do adotado? Se você está aqui hoje e tem alguém que te fez muito mal, te ofendeu e você não consegue perdoar, então você vai para o seu pai, que é o perdoador, aquele que instalou em você um anel, aquele que colocou em você o DNA dele de perdão e vai dizer, pai, me ajuda, porque eu quero ser como o Senhor.
O Senhor perdoou aqueles que crucificaram o seu filho. Então me ajuda a perdoar essa irmã, esse irmão que me traiu. Você entende? Que tipo de filho eu preciso ser? Se o meu pai é perdoador, como eu devo ser? Se o meu pai é fiel, como eu devo ser? Se o meu pai tem palavra, como eu devo ser? Se o meu pai é manso, como eu devo ser? Se o meu pai tem caráter, como eu devo ser? Então preste atenção. Se você quer se livrar do espírito da orfandade, assumir o espírito da adoção, passe a se parecer mais com seu pai. Amém? Em último lugar, nós já vamos terminar. O espírito de adoção também fala como deve ser meu relacionamento com os meus irmãos. Preste atenção que isso é muito sério. O espírito de orfandade diz: você não tem pai, você não tem família, você não tem irmão, você não tem igreja, você não tem ninguém por você. Mas o espírito de adoção diz: você tem pai, você tem igreja, você tem família e você tem irmãos. Preste atenção na maldade, na coisa diabólica que Satanás tem feito com a gente. O filho mais velho do irmão do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o mais velho, é interessante que ele reconhece o pai, mas ele não reconhece o irmão. Vocês percebem que em todo o tempo, na parábola de Lucas capítulo 15, ele diz: esse teu filho, ele nunca diz esse meu irmão. Então nós fazemos parte de uma geração que consegue olhar para o pai e dizer ele é meu pai, mas não consegue olhar para o irmão e dizer é meu irmão. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que o Espírito Santo faz? Muita gente muda esse versículo dizendo: o Espírito de Deus, ele prova que eu sou filho. Não é isso que a Bíblia diz. O Espírito de Deus prova que eu e você somos filhos, viu, dona Marinês? O Espírito me mostra que eu sou seu irmão, Pita, que nós temos o mesmo pai. Uma vez eu sentei com um casal e eu falei: você fazendo mal para essa mulher, você não se lembra que tipo de sogro você tem. Você se esqueceu que o pai dela é Deus. Eu não quero arrumar problema com esse pai. Eu não quero arrumar confusão com ele. Mas sabe, irmãos, por que as pessoas agridem as esposas? Sabe por que pais rejeitam os filhos? Sabe por que filhos tratam mal seus pais? Sabe por que pessoas não sabem lidar com a sua liderança na igreja ou fora? Porque elas não têm a revelação do Espírito Santo de que somos irmãos. Porque senão elas não fariam isso. Ah, mas o Aba eu sei quem é. Agora esse aqui deixa para lá. Isso não está certo. Há uma defasagem. Você está com um problema. Aí você vê pessoas se encontrando para falar mal de outras. Elas sabem quem é o pai? Não, elas não sabem quem é o pai. E é por isso que elas não sabem quem é o irmão. Toda vez que você encontrar dificuldade na revelação de quem é o seu irmão, entenda, você tem um problema na revelação de quem é o seu pai. Esse é o problema. Jesus disse: é o nosso pai. Eu tenho um pai, mas eu sei que é o mesmo que é seu. Os meus relacionamentos, eles são melhorados à medida que o espírito de adoção gera verdades dentro de mim. Amém? Você consegue entender? Há um espírito dentro de nós. Hoje há um espírito de orfandade caindo por terra. E há um espírito de adoção vindo sobre a sua vida em nome de Jesus. Pastor, eu já me sinto filho. Então hoje eu sei que o Senhor quer trazer de maneira mais intensa e revelar de maneira mais profunda no seu coração. Há bloqueios, há travas que Satanás vem colocando. Mas hoje, em nome de Jesus, elas caem por terra. Amém, irmãos? Você é filho, você tem herança. Você é amado, você tem um pai, aleluia. Vamos colocar em pé? O espírito de orfandade vai te levar a agir assim de uma maneira muito negativa. O espírito de orfandade vai nos levar, irmãos, eu já agi muito como se eu fosse órfão. Eu peço perdão a vocês, inclusive, porque eu acho que eu, já pastor, ainda agi aqui como se fosse órfão. Trabalhando para ser reconhecido, trabalhando para um salário, trabalhando, sabe, irmãos, o espírito da orfandade gera comparação. O irmão mais velho estava dizendo: ó, esse aí, fez um monte de bagunça, o senhor agora recebe ele com festa. Ele se compara, ele não celebra, ele não consegue celebrar.
como família, como igreja, nós temos vivido assim, pequenas vitórias, de dia em dia. E eu encontro pessoas que conseguem celebrar e eu encontro outras que não conseguem. Como irmãos, nós temos visto crescimento, avanço. Eu vejo isso na sua vida. Eu tenho buscado isso para mim. O espírito da orfandade não quer reconhecer. Mas o espírito da adoção diz: aleluia, que bom que você está avançando. Eu avanço junto. O espírito da orfandade é um espírito ruim, irmãos. Ele te aprisiona. Paulo diz: você não recebeu o espírito que te escraviza. Ele está fazendo um contraponto, uma comparação. Ele está dizendo: esse aqui, o da orfandade, ele te escraviza. E ainda diz assim: você não recebeu um espírito que venha gerar temor, te dá medo. Não, você não veio para Cristo para ter medo ou para ser escravo. Não, não é para isso. Ele diz: por outro lado, o espírito de adoção que você recebeu, ele é o espírito da liberdade. Você é livre. Você fica tão livre, irmão, para dizer que ama, para dizer que está tudo bem, para pedir perdão. A liberdade é tranquilo. Uma pessoa me procurou algum tempo atrás e falou: pastor, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso para te ofender. E eu falei: mas você não conseguiu. Mas eu fiz. Você se lembra que eu fiz? Eu lembro que você fez. Mas eu fiz aquilo para te ofender. Eu estava com raiva de você. Eu falei: mas você não conseguiu. Eu sei tão bem quem eu sou. A minha identidade está tão clara em Jesus. E para mim ficou muito claro que aquilo era um ataque, mas não tinha nada a ver comigo e nem com você. Tinha pouco a ver com você, mas nada a ver comigo que você falava. Eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Eu tenho meus defeitos, mas eu sou filho amado. A minha identidade está nele. Há uma liberdade, irmão. Quando você anda em paz com esse espírito de adoção, e preste atenção, esse espírito não vem sobre nós hoje, ele está em você, porque ele é o Espírito Santo. Ele só está precisando se revelar a partir da adoção, é isso, mas ele já está em você. Se você permitir esse rio fluir, irmãos, acabou o complexo, acabou a crise, acabou o sentimento. Eu estou sozinho. Não, você não está, você tem pai, você tem irmãos, você tem uma igreja. Eu não vos deixarei órfãos, é isso que ele está dizendo. Mas o espírito da orfandade faz mal para mim, faz mal para quem está em volta, porque eu não sei me relacionar com o pai, eu não sei me relacionar com irmãos. É um problema. E hoje talvez a gente tenha que pedir perdão uns para os outros, para Deus. Talvez você tenha que pedir perdão para aquele irmão que você julgou. Eu te julguei. Eu fiz igual aquele irmão mais velho lá. Eu estava atrás da minha parte. Para mim você estava roubando meu lugar aqui na casa. O espírito de orfandade vai te levar a competir, a agredir, inclusive a ser grosso com o próprio pai. O senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não vê o que ele está fazendo? É assim que o filho mais velho falou com o pai. Não é disso que nós estamos falando, não é verdade? Nós estamos falando de ser filho, de hoje olhar para ele como se fosse uma criança e dizer: eu estou precisando da escola e eu tenho uma sensação aqui, uma ansiedade aqui dentro, parece que eu tenho que resolver tudo do meu jeito, parece que não tem ninguém por mim. Eu estou inquieto, eu preciso estar fazendo alguma coisa, porque eu só me sinto amado quando eu faço, quando eu produzo. Esse é o sentimento do empregado. Eu vou ser mandado embora se eu não fizer. O empregado é assim, o filho não. O filho diz: ele não pode nem me mandar embora, eu tenho o mesmo DNA dele, tem anel, eu estou marcado. Não tem nem como ele dizer que eu não sou filho dele, porque eu sou igualzinho a ele. Eu falo igual a ele, é muito igual. Feche os seus olhos, por favor. Ô, irmãos, eu quero deixar o altar aqui à vontade para você vir. Nós vamos cantar uma canção e com toda a liberdade que você